E aí, no versículo 6, nós, então, temos o encontro, né, de uma princesa egípcia que viu a criança naquela arca, e veja, ela vê um menino flutuando dentro de uma cesta, com certeza ela sabia que aquele menino era hebreu. Né? Ele sendo. Claro que possivelmente ele não foi circuncidado, mesmo se ele fosse, né? Mas ele possivelmente não era circuncidado nessa época. E aí o que acontece? A criança é adotada. Tá? No versículo 10, diz que ele se tornou um filho, né? Algumas traduções está que ele se tornou um filho para ela, né? Aqui o termo hebraico é para uma adoção oficial. Ele foi oficialmente adotado. Isso. Então, a questão ali, a expressão hebraica é que ela realmente o adotou oficialmente, tá? Então, oficialmente, ele se tornou filho dela. E a questão do nome, né, Moisés? Moisés é um típico nome egípcio, que significa filho. É uma palavra egípcia, que significa filho. Inclusive, o nome uma expressão de Moisés está no nome de Ramsés. São nomes muito semelhantes, porque têm sentidos parecidos. Tá? E essa formulação de que porque ele foi tirado das águas é uma formulação do narrador. Por quê? Porque você vai ver que o tema das águas é um tema circundante na personagem de Moisés. Não, mas você cresceu ouvindo o que o narrador diz aqui. O narrador quer que você relacione Moisés com água. Mas o narrador ele quer realmente conduzir o nosso olhar. É por isso que ele faz essas conduções, essas omissões. Por isso que Arão nem aparece aqui, porque aqui é Moisés que aparece, com a figura como se ele fosse um salvador, típico dos impérios antigos. Aquele salvador que é salvo miraculosamente, tirado de um cesto boiando da água. Então, essa imagem era muito viva entre os povos. E aqui, essa imagem vai evocar nos primeiros leitores essa questão de um herói, de um salvador, de um líder que vai tirá-los daquela situação. Então, o narrador já está criando, com a cena da cesta na água, ele já cria a expectativa nos primeiros leitores que conheciam essas histórias de que aqui vai ter um libertador. Mesmo que não tenha nenhuma palavra escrita de libertação até agora. Mas por causa da imagem que eles sabiam dessas culturas, que eles conheciam, dessa imagem desse líder que foi salvo da água. Tá? Então, tem mais a ver com a mitologia criada em torno dessa figura, essa explicação do nome de Moisés, né? Tem mais a ver com essa construção do imaginário do que com o sentido linguístico de fato. Vocês acham que a Bíblia foi escrita para nós? Desculpa, vocês pensavam? Não sabia, brincadeira. Mas assim, na verdade, quem escreveu não estava pensando na gente, não, estava pensando naqueles grupos do seu povo. Eles estavam querendo conduzir o seu povo. O que é escrito fica. O que é escrito cria tradição. Então, aí o que acontece? No hebraico tem uma forma verbal, moshe, mas que também não significa tirado da água. Significa aquele que desenha. E daí você faz o quê? O que existe? É que na tradição rabínica, essa Bíblia judaica eu tenho também, mas na tradição rabínica vai se construir mais mitologia, não vai se diminuir. Vai aumentar a questão da tradição. E daí vem depois o judaísmo mesmo, né? Os judaísmos, e daí os cristianismos, e vai só somando tradição. O pessoal não vai para o texto, ele só acrescenta coisas em cima do texto.
E por isso que a gente tem tanto distanciamento para aquilo que está realmente no texto. Porque a gente aprendeu tudo que foi construído depois. Isso dificulta bastante, né? Então, os comentários judaicos, os comentários rabínicos, eles vão construir teologicamente em cima também. Então, eles não vão fazer questão de irem para o hebraico que era utilizado na antiguidade. Porque o hebraico é uma língua que se desenvolveu como todas as outras. Então, muita coisa mudou. Né? Então, as coisas fazem essas questões, essas diferenças todas, né?